A paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre? Os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 2. Esta lição será ministrada no dia 11 de janeiro de 2026 e traz o tema Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. Amém? O texto áureo se encontra na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, o versículo de número 23, que nos diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tá bem? A verdade prática nos ensina que a vida do discípulo de Cristo em todas as áreas é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Vamos para os objetivos da lição? O primeiro é compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária. Aplicação cotidiana, tá bem? O segundo objetivo, reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana ou na vida diária. Objetivo de número 3, enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. Amém? O motivo de oração é para que sejamos fiéis aos princípios ensinados. Maravilha? Então vamos, sem mais nem delongas, vamos para a nossa palestra, para a nossa conversa. Eu não quero chamar de aula, né? Vamos para a nossa análise, que ajudará com a sua, que ajudará com a análise do escritor da lição, e também você poderá ter uma base mais ampla de entendimento. Nós vamos falar sobre princípios bíblicos, mas você pode perguntar o que são princípios. Nós vamos falar sobre princípios cristãos, padrões bíblicos e valores cristãos. Aparentemente, é tudo a mesma coisa, só que não, né? Como dizem aí fora. Só que não. Então, primeiro, nós extraímos do texto, do tema da lição, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Tá? Então, nós vamos ver quais são esses princípios, quais são estes padrões, esses parâmetros que nós precisamos ter. Segundo, na verdade aplicada, nós lemos que a vida do discípulo de Cristo em todas as áreas é norteada pelos princípios. Veja, há uma direção, um norte, ela é norteada, também são parâmetros. A vida é pautada, como está aqui. Porém, veja, e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Logicamente que nós, como seres humanos falhos, carnais, né, a nossa natureza humana pecaminosa, ela não conseguiria sequer traçar 1 milímetro de padrões exigidos ou pedidos ou ensinados pelas Sagradas Escrituras e pelo Espírito Santo de Deus, humanamente falando, ele sozinho. Por isto, o escritor, ele nos traz que é indispensável, não se pode dispensar a presença ou a ajuda do Espírito Santo. Isso me ensina que, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que eu procure, eu não vou conseguir fazer nada disto que está na lição da minha própria força, a meu bel prazer, de maneira nenhuma. Porque nós veremos que são princípios, padrões e valores que são ensinados por Deus e pela sua palavra. Óbvio que para que o homem ele consiga ter em si, trazer para si, colocar em sua vida estes padrões, estes princípios, ele vai precisar da presença indispensável do Espírito Santo e da sua ajuda, para que ele nos molde, para que ele nos mude, para que ele nos capacite para este viver que nós tanto carecemos nos dias de hoje, que é uma vida de testemunho, uma vida
coerente com a palavra de Deus, com os ensinamentos, uma vida que se assemelha à vida de Cristo, ou o cristão que se assemelha a Cristo, se ele tem o nome de cristão, ele precisa ser o mais parecido possível com Cristo. Por isso somos chamados de cristãos, tá bem? Então nós vamos ver, dentro desta lição, estes princípios bíblicos, né, para a vida dos discípulos de Cristo. Quer dizer, aqueles que estão dispostos ou se dispõem a trilhar os caminhos santos do Senhor. A trilhar os caminhos santos do Senhor. E nós sabemos que trilhar os caminhos do Senhor, ele não pode ser feito, conduzido de qualquer maneira, de maneira alguma. Precisamos obedecer a princípios, padrões e valores que são transmitidos pela palavra de Deus e inculcado em nós, usando um termo do Antigo Testamento, dito por Moisés, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Tá bem? Então vamos lá. Veja, o textual de Colossenses, ele diz para nós fazermos de tudo, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Óbvio que aqui ele está falando também da nossa participação na sociedade. Tudo que formos fazer, seja espiritual ou aqui a área humana, nós precisamos entender que estamos fazendo para Deus e não para homens. E, logicamente, tudo que nós fizermos, devemos fazê-lo de todo o coração. Tá bem? Então, vamos lá. Princípios cristãos, padrões bíblicos e valores. Então, vamos primeiro para os princípios bíblicos. São os valores morais fundamentais da Bíblia, que servem como guia. Tá? Por isso, o escritor usou nortear, guia para uma vida virtuosa, tá? E refletir o caráter de Deus. Então, nós vemos já dois grandes testemunhos que nós daremos se nós observarmos os princípios bíblicos para a nossa vida. Primeiro, veja, estes valores eles servem como guia, quer dizer, como uma bússola que nos dirige, que nos leva ao objetivo, ao ponto, ao X. Tá? Não nos permitirá desviar para a esquerda ou para a direita, nem sentar à beira do caminho desesperado sem saber para onde ir e, na pior das hipóteses, voltar atrás. Não. Veja, nós teremos, então, estes valores como guias para uma vida, primeiro, uma vida de qualidade. Mas essas virtudes não são virtudes mundanas, não são virtudes terrenas, ainda que algumas delas são até boas, parecem boas, mas não é destas virtudes que nós estamos falando. Nós estamos falando das virtudes celestiais, das qualidades de um cidadão que vai morar no céu e que já se apresenta e vive como um cidadão dos céus. Quer dizer que o meu comportamento ele vai se manter inalterado, independente de eu estar na terra. Eu já estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Então, o meu padrão, as minhas virtudes, as minhas qualidades, elas virão do quê? Dos valores morais fundamentais da Bíblia, que são chamados de princípios bíblicos para uma vida virtuosa e para refletir, tá? Aqui nós vamos apresentar o caráter, ou características, ou qualidade. Nós representaremos, veja, Cristo, nós representaremos Deus, o caráter, para refletir o caráter de Deus, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós não somente a nossa face, mas encontre na nossa condução, manutenção de vida, nas nossas relações humanas, relações interpessoais, encontre características provenientes de Deus. Vai dizer assim, veja, não muda independente da situação, ele é uma pessoa diferente, é totalmente o contrário do que nós somos, e assim sucessivamente. Tá bem? Então vamos mais adiante. Então nós já falamos sobre princípios bíblicos. Nós temos aqui padrões e valores. Aqui nós temos padrões e valores que nós vamos usando. Quando nós falamos de padrões, vamos adiantar aqui um pouco o carro na frente dos bois. Padrões, modelos, normas ou exemplos que servem como referência. Aqui a referência já não é nós para eles, é referência
dos padrões bíblicos para nós. O que é uma referência? Quando você vai a um determinado lugar, você faz uma compra hoje na internet, eles vão pedir um ponto de referência, quer dizer, o lugar mais próximo e mais conhecidos que eles chegando ali, eles vão te achar facilmente, tá bem? Então vamos lá. Referência para nós, então, é aquele ponto que a Sagrada Escritura, ou o Senhor Deus, através do Espírito Santo, ele nos ensina para que, chegando ali, eu me encontre facilmente. Sabendo disto, conhecendo um lugar, isso aqui eu sei, então fazer isto aqui é automático. Tá? Eu vou, como numa referência, numa compra, a pessoa, o entregador chegando no lugar, ele já sabe onde me encontrar, assim também eu. Quando eu chegar numa determinada referência, eu sei onde encontrar Deus, seus ensinos, as suas referências, o seu caráter, as suas virtudes, para que elas sejam colocadas na minha vida. Nós temos também valores cristãos. Então, o que são valores? Olha, são princípios morais e éticos fundamentais baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo e na Bíblia. Tá? Não são apenas regras, mas uma chamada para uma vida plena, um chamado para uma vida plena, conectada com Deus e voltada para o bem próximo. Então, veja, cada uma delas tem uma qualidade, uma referência, cada palavra, ela vai ter uma referência que nos dá um passo além, ou um degrau a mais na compreensão do que é princípios, tá? Do que é princípio. Lembra que eu disse? Parecem até idênticos, mas alguma coisinha, veja, não são apenas regras, mas um chamado para a vida plena. Nós vamos falar no ponto de número 3.2. Uma vida plena, esta vida plena, ela só pode existir conectada ou ligada a Deus e voltado para o bem do próximo. Então, veja, um conjunto de coisas que fazem com que, primeiro, eu tenha uma vida completa, independente da situação ou das minhas posses. Eu tenho uma conexão com Deus, quer dizer, o meu contato com Deus, a minha conexão com Deus, a minha ligação com Deus, ela vem através de... E também voltada... Então, tudo isso aqui, veja, vida plena e conexão com Deus, tudo isso voltado para o bem do próximo. Ora, se não tiver esse pacote completo, eu não tenho aquilo que os princípios bíblicos me ensinam e exigem que eu tenha para um viver na Terra. Ponto de número 1. Princípios bíblicos para um viver coerente. Olha aí a palavra de coerência, quer dizer, o que eu falo está totalmente ligado ao que eu faço. E o que eu faço está completamente coerente, incoerente, ou coerência, ou ligado com aquilo que eu falo, tá bem? Fugindo daquela ideia, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Quando somos pegos em algo que nós falamos e nunca fazemos. Ou somos pegos não fazendo aquilo que falamos. E isto é ser incoerente, tá? Não há coerência entre a minha atitude e o meu falar, entre o que eu falo e o que eu faço. Então vamos lá, viver segundo... Então, princípios bíblicos para o viver coerente. Coerente com quem? Coerência com quem? Coerência com os ensinos bíblicos, com os padrões bíblicos, com os princípios bíblicos e com a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, viver segundo os valores cristãos, nós falamos sobre valores lá embaixo, é um compromisso do discípulo de Cristo. Nós falamos bastante sobre compromisso, o que é ter um comprometimento, o que é ser compromissado, né? É aquele cônjuge que, ao ser atacado por algo do mundo, ele vai dizer: eu tenho compromisso, eu sou compromissado, eu devo respeito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu evito, tá bem, os pratos mundanos. Então, ele tem um compromisso. A ideia de ter compromisso é alguém que está sob, geralmente um compromisso é estar sobre um juramento. Antigamente usava-se mais juramentos, hoje é uma assinatura, mas eu estava vendo alguma coisa na televisão e tem um país que quase não usa assinatura. Eles usam o quê? A digital. Porque uma assinatura você pode falsificá-la, você pode se passar por outra pessoa, mas a digital é muito difícil. Então veja assim, um compromisso do aprendiz, do aluno, do discípulo, do novo convertido de Cristo.
de maneira a refletir. Agora nós estamos falando sobre refletir o caráter de Jesus Cristo. Tá bem? Então, um viver coerente é um viver com que as pessoas olham para mim, independente das circunstâncias, e eles veem em mim o quê? Cristo. Eles têm que olhar para nós e ver em nós em Cristo. Por mais difícil que esteja a situação, ou por melhor que esteja a situação. Muitas vezes nós falamos de situação e nós ficamos só na situação difícil. Mas tem muita gente que se perde na situação fácil, na situação agradável. É por isso que a Bíblia me chama para fazer o quê? A ir à casa do luto e não ir à casa da festa. Por quê? Na casa do luto eu vejo o fim de todos os homens. Porém, na festa, eu posso me distrair ali e acabar, infelizmente, aceitando algum pratinho do mundo naquele meio. Então, nós somos chamados mediante o quê? Compromisso. Tá? Você, eu, nós precisamos ter um compromisso sério com Cristo na face da terra. Sabe, não é meramente dizer que é cristão, andar com alguma coisa estampada no corpo, escrito o nome Jesus Cristo. Não, é ter um compromisso na alma, no coração, na mente, tá bem? Corpo, alma e espírito compromissado com valores cristãos, com os valores cristãos. É você se colocar numa posição em que os outros olham para você e veem em você a face de Cristo. Veem em você. É difícil? É difícil, porque muitas vezes nós somos pegos em situações que nós não estamos esperando. São esses momentos da vida, esses percalços em que pode nos tirar a base. Mas nós precisamos sempre tomar cuidado. E se formos pegos, tá? Neste abalo da base, precisamos fazer o quê? Reconhecer o nosso erro, pedir perdão, pedir desculpas e reassumir o compromisso de discípulo de Cristo a viver os valores cristãos, tá bem? A viver os valores cristãos. Como eu já disse aqui, que não são apenas regras, sabe? Ser legalista, ser uma pessoa que segue regras, é muito fácil. É muito fácil. Ser um crente que só vive ali como se fosse um tapa-olho, só obedecendo regras, é muito fácil. Veja, não são apenas regras, mas um chamado para a vida. Olha aqui, um chamado para a vida, um compromisso. E o compromisso deste chamado é fazer o quê? Viver segundo os valores cristãos. O que acontece com aquele que ele bitola só obedecendo regras? Ele não está acostumado a viver, não é o padrão de vida dele, o quê? Os valores cristãos. É que mais hora, menos hora, ele vai acabar, infelizmente, caindo. Lembra da história do porquinho? A pessoa ganha aquele porquinho, dá um banho, compra o melhor perfume do mundo e coloca uma gravatinha no pescoço dele e ele deixa dentro de casa. O chão é de como é que falava antigamente? De piso, né? Hoje é revestimento de parede, revestimento de piso. Então tinha o azulejo da parede e o piso para o chão. Pronto. Coloca ele ali dentro, tranca a porta, comidinha na hora certa, ele vai ficar tranquilo. Porém, a sua natureza não foi mudada. O que acontece? Se um dia você esquecer a porta aberta e ele encontrar um lamaçal, e ele encontrar um lodaçal, como diz as Sagradas Escrituras lá no Salmo, ele vai voltar à sua natureza. Por quê? Ele não tem compromisso com o perfume caro que você comprou, o lacinho, a roupinha. Ele não tem compromisso com nada disso. Ele está ligado à velha natureza. E ele vai chafurdar na lama até estragar tudo que você fez. Então, veja, a pessoa que está acostumada só a viver regras, debaixo de regras, obedecer regras, eu não estou falando de mandamentos e princípios, estou falando de regras. O que acontece? Ao liberar, abrir a porta, meu amigo, não tem quem segura este cristão. Vamos continuar chamando de cristão, por isso nós vamos para o ponto de número 1. Então, você diz assim, então como é que eu faço para encontrar este padrão? Como é que eu faço para viver os princípios? Como é que eu faço para ter estes padrões bíblicos, apresentar os valores cristãos? O que é que eu faço? A primeira coisa, já que o animalzinho não teve a natureza mudada, como é que eu terei? Como eu terei? Então vamos lá para o ponto de número 1. Vamos lá, estudar a palavra e meditar nela. Então, ler e estudar as Escrituras, meditando. Lembra que isso aqui
é você pensar detidamente. Lembra? Nós tivemos uma aula que aprendemos sobre isto. Não é somente passar os olhos para chegar no final do ano e para dizer assim, mas eu li a Bíblia esse ano 100 vezes. Tudo bem, aprendeu o quê? Como é que nós aprendemos? Lendo e estudando as Escrituras, meditando nelas, ajuda os discípulos a conhecer a vontade de Deus, porque vós cuidaste nela, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não somente conhecer, mas também aplicar. Veja, meditar é você ler detidamente, é mastigar cada palavra, mastigar, ruminar, né, como diz, ruminar cada ensino, cada capítulo, até você entender, até o Espírito Santo te revelar. Meditando nestas coisas, o que acontece? Nós conhecemos a vontade de Deus. Então, aqui a ideia é conhecer a vontade de Deus. Se eu preciso mudar, se eu quero agradar alguém, eu preciso conhecer os seus gostos. Eu preciso conhecer as suas vontades. E, no caso aqui, são a vontade de Deus. E não somente conhecer, mas aplicar. Lembra? Usamos a palavra diariamente, cotidianamente, diuturnamente. A questão aqui é em sua vida diária. Então, pôr em prática. A questão da aplicação aqui é pôr em prática aquilo que eu aprendi. Não adianta eu aprender, sabe, meditar detidamente, né? Vamos lá estudar, ler detidamente, entender. O Espírito Santo me revela, eu conheci a vontade de Deus e eu sou um discípulo agora preparado. Pronto. Sento no banco e fico quieto. Adiantou alguma coisa? Todo esse esforço? Não. O que é que vem após tudo isso? A aplicação. Lembra da aplicação pessoal? Eu ouço a mensagem e vou aplicar os ensinamentos, os princípios daquela mensagem para a minha vida. Aqui a mesma coisa, a aplicação na minha vida diária. Isto no relacionamento com Deus, relacionamento familiar, o relacionamento cristão, o relacionamento interpessoal, quer dizer, o nosso relacionamento com as pessoas, devem ser todos eles pautados em que, veja, primeiro, estamos perguntando como que eu vou mudar. Eu estou lembrando do porquinho. Porquinho escapou, foi para a lama, estragou tudo, o dono está chorando, a dona está desesperada porque fez toda aquela compra em 12 vezes no cartão, bem feito, e agora perdeu tudo. Perdeu tudo. Veja, Paulo nos lembra uma certa feita, ele diz assim, eu estou ensinando de uma maneira que eu também aprenda para que eu mesmo não me ache, como é que fala? Reprovado. Eu mesmo não me ache reprovado. Veja a preocupação do apóstolo Paulo. Então, o que ele faz? Ele vai aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na sua vida diária, como eu disse, em todos os sentidos da nossa vida. Então, agora eu estou começando a mudar. Se eu ver que a porta está aberta, eu já estou mudando. Eu não vou sair. Assim é o cristão das regras. Quando você libera as regras, quando alguém lá, algum maluco aparece e diz que isso é coisa antiga, é coisa de pastor, isso não existia no original, não existe nisso, ele simplesmente se esbalda no pecado. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bem? Então vamos lá. 2. O ponto de número 1, 2. Primeiro é estudar a Bíblia e meditar nela. Ponto de número 1, 2. Amar o próximo. Veja, o amar significa também o quê? A ideia de amar é demonstrando o amor. Mas não um amor falso, o amor genuíno e altruísta. Por meio de ações concretas. Tá bem? Então vejamos. A ideia não é só de amor, o conceito de amor não é só ficar falando, escrevendo, gravando, compondo música, isto, aquilo, não tem nada a ver. Vamos lá ver, vamos ver o que significa o verdadeiro amor. Eu estou me lembrando agora de uma música de Armando Filho. O amor do Pai nos faz compreender. Então vamos lá, significa demonstrar amor genuíno e altruísta. Então, verdadeiro, tá? Você pode pô-lo à prova, que ele não vai, você pode deixar a porta aberta, que ele não vai fugir. Altruísta, quer dizer, eu estou pensando nos outros. Eu não penso somente em mim, eu não penso somente no meu umbigo, as minhas vontades, os meus desejos, os privilégios que eu tenho, eu não os quero somente para mim. Então,
por meio de ações concretas. A demonstração concreta. Concreto tem a ver com prática, tá bem? Então, primeiro, oferecer ajuda. Mas a quem? A quem precisa. Independente do nosso relacionamento, da nossa proximidade com o ser humano, nós precisamos oferecer ajuda. Tá bem? Quando eu aprendo que oferecer ajuda é o meu próximo, e o meu próximo é qualquer um que está necessitando, eu já estou entendendo o que significa demonstrar amor genuíno. Amor, o que significa? Amor significa demonstrar genuinamente, altruisticamente, por meio de ações concretas. A primeira, oferecer ajuda a quem precisa. 2, perdoar ofensas. Aqui é uma parte difícil, né? Quando nós somos ofendidos ou quando pecam contra nós ou contra alguém da nossa família, quem nós desejamos, é uma parte difícil a questão do perdoar. É por isso que o Senhor disse a Pedro: os pecados perdoados, os teus também são. Os pecados retidos, os teus também serão. Tá bem? Então, esta é a ideia. Para quê? Para que nós façamos aos outros como nós queremos que se fizesse a nós. Esta é a ideia de perdoar. Tá bem? É se doar nesta relação, mesmo que tenha sido ofendido. Você consegue ir além de se doar. Você se doa num grau maior dentro da relação. Você vai se doar muito mais, além do que já estava dentro dessa relação. Então, isso é perdoar as ofensas. Segundo, ouvir não é escutar. Tem gente que vai lá só para cumprir tabela. Tá? Não é isso. Ouvir com empatia, quer dizer, você ouvir a pessoa e automaticamente se colocar no lugar dela. Para quê? Para que você consiga sentir o mínimo que aquela pessoa está sentindo. A partir do momento em que eu consigo sentir o que o outro sente, o que acontece? Eu consigo prestar uma ajuda no ouvir muito melhor do que se eu simplesmente escutar e dizer: mas como é chorão, né? Todo mundo tem problema, eu também tenho um monte de coisa para resolver e estou aqui escutando ele. Não, veja, amar significa ouvir com empatia. Tá? Empatia é você se colocar no lugar do outro. 2, compartilhar, né? Duas coisas difíceis. Perdoar e compartilhar recursos. Veja que até aqui nós estamos emprestando, compartilhando, nós estamos na empatia, mas só no sentido de tempo. Aqui, compartilhar recursos vai além do tempo. É aquilo que eu tenho. O Senhor me deu para quê? Para que eu use, ou para que eu compartilhe. Mas esses recursos têm que ser repartidos com o quê? Chorando, choramingando, pegando o resto, pegando o que sobra. Não. Compartilhar recursos com generosidade. É abrir a mão com vontade. É pôr a mão no bolso com gosto. Tá? Sabendo que aquilo que você sentiu no coração de fazer, faça. Porque o Senhor não deixará. Nós não estamos fazendo com o intuito de receber de volta ou 100 vezes mais. Não. Mas que, ainda que sejam as duas últimas moedinhas, vamos dizer assim, figuradamente falando, o Senhor Deus não deixará faltar. Então, o amor, ele ama a Deus e ama ao próximo, e ele demonstra genuinamente, altruisticamente, por meio de ações. Então, a pessoa que ama de verdade, o que ele faz? Ele oferece ajuda a quem precisa. Veja que oferecer ajuda é qualquer tipo de ajuda. É diferente de ajuda a recursos, tá? Financeiros, alimentícios e assim sucessivamente. Então, ele oferece, ele não espera ser pedido. Ele está vendo que a situação não está boa, então ele vai lá e oferece ajuda. Tá bem? Ele perdoa as ofensas. E isto está na oração do Pai Nosso. Assim, perdoa a mim como eu tenho perdoado os que me ofendem. Ora, se eu não estou fazendo isto, eu estou mentindo. Estou mentindo numa oração. Veja o perigo em que nós corremos.
quando nós falamos, cantamos, oramos determinadas coisas, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós não estamos fazendo isso, então é mentira. Eu estou mentindo na oração. Ouvir com empatia e compartilhar recursos. Ponto de número 3, vamos mais adiante. Falamos do amor ao próximo e a transformação pelo Espírito Santo. Então, veja, eu estou querendo ver a porta aberta e não quero enxafurdar na lama. Eu quero ter padrões, eu quero ter princípios, eu quero ter valores. E nós estamos aprendendo. Primeiro, lendo e estudando a palavra. Depois, amando, demonstrando este amor. E agora, sendo transformados pelo Espírito Santo. Tá bem? Por isso, é indispensável a ajuda do Espírito Santo. Porque essa transformação, ela só vai ocorrer mediante a atuação maravilhosa, miraculosa, benéfica, bondosa, paternal do Espírito Santo, tá? A questão de que ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, veja, o que ele vai fazer? Ele vai nos transformar. Veja que a natureza do animalzinho lá não foi aqui, ele transforma a natureza do discípulo. Fazendo o quê? O discípulo, a imagem de Cristo. Lembra? Cristãos. E também fazendo o quê? Ele vai transformar o discípulo, ele vai guiar os nossos pensamentos, decisões. Então, aqui uma parte, aqui nós temos outra parte. Tá? Como que diz? Ele guia o nosso, veja. Permitir, né? Nós permitimos que o Espírito Santo guie nossos pensamentos. Então, veja, de novo, nortear aqui, conduzir. Quem é que vai fazer isto? É o Espírito Santo falando ao nosso coração. Nossos pensamentos, a alma, nossas decisões e ações. Tá? Nós vemos aqui a tricotomia, corpo, alma e espírito? Sim. Sim, veja, ações. Agir já tem a ver com o corpo, ou não? Se estiver errado, me ajuda aí. Pensamentos. Alma. E as decisões vêm do Espírito. Aqui, Espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito do homem. Tá bem? E a partir do momento em que eu permitir que o Espírito Santo de Deus me transforme a imagem de Cristo, guie meus pensamentos, decisões e ações, e renova a minha mente com os pensamentos, veja, os meus pensamentos estão atrelados aos pensamentos de Cristo. O meu pensamento é o mesmo que o de Cristo, os meus pensamentos. O que acontece? Eu terei a transformação pelo Espírito Santo. Depois de passar por toda esta transformação, corpo, alma e espírito, veja, agora eu sou a imagem de Cristo, que eu perdi no pecado. Agora o Espírito Santo guia meus pensamentos, decisões e ações. Tá? Pensar, decidir entre o que pensou, se está certo ou se errado, são decisões, e as ações é o que eu vou praticar depois de chegar a uma determinada conclusão. Tá bem? E tudo isso também vai me ajudar com o quê? Com a busca da renovação da mente, com os pensamentos de Cristo. Quando eu ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, quando eu aprender o que é realmente o amor, o verdadeiro amor, e praticá-lo, tá bem? E permitir que o Espírito Santo transforme a mim a imagem de Cristo, guie meus pensamentos, decisões e ações e renove a minha mente, renove os meus pensamentos com os pensamentos de Cristo, quer dizer, meus pensamentos estão pareados, estão alinhados com os pensamentos de Cristo. A porta pode estar aberta, pode ter o lamaçal que for, que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida não será perdido. Porque agora eu sou uma nova criatura. Ponto de número 2.
padrão bíblico para a vida, padrão bíblico para a vida. Veja que a vida aqui não tem vida cristã, vida terrena, não, para a vida, quer dizer, para a vida num todo. Então nós vemos o padrão. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver, primeiro, em santidade, nós vamos falar 1.21, amor, nós já falamos, e obediência à vontade do Senhor. Bem? Então este é o padrão bíblico. Tá? Estes são os valores. Ser santo é um valor, amar é um valor, obedecer é outro valor. São vários valores cristãos que a Bíblia nos ensina. Nós temos alguns aqui em voga, tá bem? Então veja, o padrão bíblico, ser santo, amar e obedecer, aqui nos ensina. Então, qual é o padrão de vida? No caso aqui, é viver. Qual é o padrão de vida? Nos guia para uma vida virtuosa. Então, veja, onde nós estamos. Deixa eu achar primeiro onde eu estou. Aqui. Vida virtuosa. Santo, amo e obedeço. Isto é uma vida virtuosa. E refletindo o caráter de Deus. Refletindo o caráter de Deus. Obviamente que se estes padrões estiverem na minha vida, as pessoas não verão somente a mim, mas eles verão a Cristo na minha vida. Tá bem? Então veja, qual é o padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo? É viver em santidade, amor, obediência e a vontade de Deus, como nós veremos agora nos tópicos a seguir. Ponto 2.1. Cultivando um caráter puro. Santidade, pureza. Tá? Quando você... por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve. Isaías disse que nós seríamos mais alvos do que a branca lã, do que a alva neve, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tá bem? Então veja, nós precisamos pensar numa vida de santidade. Por isso ele diz, cultivar um caráter puro, tá? Tudo que é puro, tudo que é alvo. Então quando nós pensamos em algo puro, nós pensamos... Existiam alguns padrões, eu não vou trazer à baila aqui para não criar contendas. Mas, veja, pense em algo puro. Alguém vai pensar o quê? Num lençol quarando ou lá no varal, branquíssimo. Pureza, alvura, santidade, tudo está ligado à veste de Cristo. Quando João o vê na ilha de Patmos, ela é muito branca, ela é resplandecente, ela é reluzente. Não tem mancha, não tem sequer nada que macule aquela alvura, aquela brancura. Nós estamos falando de pureza. E nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, porque a vontade é sempre correr para a lama. Mas, primeiro, santidade. Ponto de número 2.1. Cultivando um caráter puro. Devemos nos afastar. Veja que aqui é devemos. Não é pede-se, não, deve-se ou devemos nos afastar de tudo que nos contamina. Lembra que eu falei do branco, do alvo mais que a neve? Se cair uma gota, se eu fizer, veja, uma parte bem branquinha aqui, aqui, ó, pique, olha aqui, quem está vendo o branco? Não, o que é que nos chama a atenção logo? Essa manchinha. Essa manchinha chama o quê? Tudo que nos contamina, que chama pecado. Então devemos nos afastar de tudo. Se afaste. Eu estava falando aos jovens esse dia na igreja, que ainda que os nossos nomes, nós não estejamos relacionados, convidados, não tenhamos amigos ou não tenhamos muitos amigos, a nossa determinação deve ser o quê? Nos afastar de tudo que nos contamina. Independente. E eu senti a dor do jovem, porque eu sei o quanto deve ser difícil. Você é jovem, eu fui jovem, mas quando eu era jovem, eu era mundano, então foi muito fácil. Agora imagina o jovem cristão, como nós devemos ajudar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos em Cristo que estão nessa fase. Tá? Saiu um pouquinho da faixa etária da lição, mas vamos lá.
tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos, dignos de ser templo santo para o culto a Deus. E apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, veja, templo santo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá bem? Então nós precisamos nos afastar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ora, e tudo que nos contamina, seja uma marquinha deste tamanho, já é um ponto de interrogação, é um ponto em que nós precisamos abrir os olhos para este momento. É um ponto, veja, não existe pecadinho, pecado e pecadão. Tudo que contamina é pecado. E eu preciso me afastar. Tá bem? E neste momento eu estou fazendo o quê? Cultivando um caráter puro. É fácil? Não. É difícil, impossível? Também não. Por isso nós precisamos nos preparar. Por isso nós precisamos viver e cultivar este viver para cultivar, para alcançar esta transformação, para cultivar o quê? Um caráter incontaminado, tá? Incólume, inviolado. Nós precisamos manter o nosso caráter. Devemos nos afastar de tudo que nos contamina. Hoje está assim. As pessoas não querem saber e ainda encontram alguns ditos obreiros, ensinadores, seja lá o título que ele tem, que está afastando o povo da santidade e levando-os à permissividade. Quer dizer, tudo é permitido. Eu posso. Não, foi Deus quem criou, ele criou para mim, então eu posso. Ora, vamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, né? E cultivar um caráter puro. Tá bem? Falou, olha a manchinha aqui. Agora, se ela sumir, pronto, ficou puro. Alvo mais que a neve. Tá bem? Porque nos afastamos de tudo que nos contamina, independente se é amigo da terreno, se é parente, se é família, fez mal. Infelizmente, irmãos, nós precisamos amar mais a Deus do que as outras coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? E isto, infelizmente, não é pelo amor de Deus para abandonar a família, eu não estou dizendo isso. Se chegar um determinado momento em que eu tiver que escolher entre meus filhos, meus netos, né, graças a Deus, vou ser avô novamente, se Deus quiser, em breve, e assim sucessivamente, o dia que tiver que escolher entre Cristo e as coisas da terra, é obviamente que a escolha será Jesus Cristo. É óbvio que isso será, tá bem? Então nós falamos sobre o ponto de número 2.1, cultivando um caráter puro. Nós estamos falando de um padrão bíblico para a vida. Não é vida cristã, é para a vida. Tá? Na escola, em casa, no trabalho. Primeiro, devemos nos afastar de tudo que nos contamina. 2.2.2. Resistindo às tentações. Por quê? Os pratos que contaminam, eles são oferecidos a nós todos os dias da nossa vida. É um oferecimento diário, constante, isto na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado. Tá? Ponto de número 2.2, o que ele vai falar? Resistir às tentações. Voltamos à questão do compromisso. Lembra que eu disse que o cônjuge que tem compromisso, ele vai se desvencilhar, se desviar de tudo que contamina o seu relacionamento? Com Deus não é diferente. Mas aqui o compromisso é com a vigilância espiritual. O que é uma vigilância espiritual? Tá? Pensamos agora num vigia, num guarda. Agora vamos transportar isso para o mundo espiritual. Eu preciso tomar conta, cuidado de tudo que se chega a mim. Chegou perto de mim, eu me afasto. Isso é ser vigilante. José foi vigilante. José deixou a túnica nas mãos da mulher de Potifar. Foi vigilante. Surtiu um efeito mais ou menos? Não foi muito bom para ele. Humanamente falando, mas ele se manteve dentro do seu compromisso. Vamos voltar ao compromisso aqui de ter valores, né? Não dá para chamar de cristãos José, porque Cristo ainda não havia nascido.
mas valores que os mandamentos de Moisés, que os mandamentos de Deus dados a Moisés, os princípios bíblicos, os padrões bíblicos, estavam muito em voga na vida de José. Tá bem? Então foi uma vigilância espiritual. Deu aí uns 4 anos de cadeia, deu, mas ele se manteve incólume. A manchinha, todo mundo que olhava para José não via nem aquela manchinha, lembra? Isso fortalece a fé. Fortalece a fé, deixa a fé mais forte e promove. Todo mundo sabe o que é uma promoção, né? Principalmente o pessoal que gosta de promoção de supermercado, promoção disto, daquilo. Promove o quê? Maturidade espiritual. Eu quero parar um pouquinho neste ponto sobre maturidade espiritual. Qual é o problema? Estão sendo criados muitos nécios, muitos infantes, muitos crentes pueris, tá bem? Que não conseguem atingir a fase adulta, espiritualmente falando. Estão ainda à base de leite, como disse o apóstolo Paulo, como alimento, e não comida sólida. A prova disto é que, dependendo da pregação, o pastor já não prega mais. Dependendo do que fala, quem fala já não fala mais. Dependendo do que se fala, quem ouviu já não se vê mais. Por quê? Porque são imaturos espiritualmente. E o que é que fortalece a fé e promove a maturidade espiritual? É ter compromisso com a vigilância. Tá? Se eu não tenho um ferimento sequer, e eu ainda estou naquela de higienizar as minhas mãos com álcool todos os dias, constantemente, se a minha mão, como aconteceu ontem, né, passou a faca aqui, cortou a pele, o que vai acontecer quando o álcool tocar aqui? Vai arder bastante. Agora, se elas estiverem incólumes, não tiver machucado, rachadura, não tiver nada, quando eu passar o álcool, o que acontece? Assim é a palavra. Se doeu, é porque está machucado. Se está machucado, é porque precisa de cura. E a cura vem através do quê? Da transformação, da presença do Espírito Santo, do ler as Escrituras, tá bem? E fazer o quê? E alcançar o fortalecimento da fé. E aí sim a maturidade espiritual. Aqui, veja, que é um destaque espiritual. Não tem nada a ver com cabelo branco. Tá bem? Estamos falando de maturidade espiritual. Para a vida cotidiana, eu preciso de maturidade espiritual. Para ter maturidade e uma fé forte, eu preciso de vigilância espiritual. Sabe o que é isso? Chegou bonitinho, bonitinho, pratinho, feitinho, vem na tua mão, o que você faz? Estou satisfeito, como diziam os meus familiares. Estou satisfeito, tá bom, estou cheio. Não quero mais não, muito obrigado. Entendeu? Então, veja, quando nós estamos satisfeitos, ou estou satisfeito com Cristo, quando eu estou satisfeito com o cônjuge, quando eu estou satisfeito com a família, quando eu estou satisfeito com a comunidade, quando eu estou satisfeito com a minha vida, veja, a tendência à vigilância espiritual é muito maior. Por quê? Eu estou dentro desse compromisso. Tá? Lembrando que o compromisso aqui não é como uma obrigação, mas eu mesmo, por amor, me obrigo a estar debaixo desse contrato. 2, 3, cultivando o amor fraternal. Cultivando o amor fraternal. Então, o que faz com que tudo isto aconteça? É o amor. Tá? E só tem quem já conhece a Jesus. Então, vamos lá. É o amor que faz a pessoa não buscar seus próprios interesses. Tá bem? Veja que o amor, então, ele vai abolir da nossa vida o quê? O egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo, tudo aquilo que chama a atenção para mim, para o eu, vai ser abolido da minha vida. Por quê? Porque o amor, veja, o amor verdadeiro, genuíno, altruísta, agora também é o amor fraternal.
ao amor entre os irmãos. Quando nós amamos de verdade, o que acontece? Nós não buscamos nossos próprios interesses. E este amor se expressa... Deixa eu só desligar aqui. Não acredito que eu fiz isso. Desculpa, irmãos, eu inventei uma coisa nova e acabou não dando certo. Não dando certo e dando, é que eu sumi um pouquinho. Mas já estou de volta. Então o amor faz com que a pessoa não busque seus próprios interesses e se expressa em ações concretas. Nós falamos bastante sobre isso, tá? No ponto de número 1, 2. Tá bem? Se expressa em ações concretas. Lembra? Ações concretas. Oferece ajuda, perdoa, ouve com empatia e compartilha recursos. Tá bom? O que é que faz tudo isso? É o amor. E este amor, ele vem com a presença de Jesus Cristo e do Deus do Espírito Santo na nossa vida. Tá bem? Vamos para o ponto de número 3.1. É que soou o alarme. 3.1. 3. A vida cristã. 3.1. A vida em paz com todos. Então, o discípulo de Jesus tem a vida pautada. Eu estava lembrando do tempo de escola. Os jovens de hoje talvez não tenham esse privilégio. Lembra quando a professora pedia papel sulfite, uma folha sulfite, sem pauta e com pauta? Os mais velhos entenderão. Tá? Então, ter a vida pautada, o que era uma sem pauta? Era uma folha branca. Ela não tinha as linhas igual do caderno. Aquilo é chamado de pautas, aquelas linhas. Então, veja, ter a vida pautada e tem paz com todos. Então, o papel sulfite pautado era a folha que tinha as linhas, igual a do caderno. Igual a do caderno. E aquilo fazia com que nós escrevêssemos corretamente, reto, que mais? Não íamos... Os espaços nós obedecíamos. Eu já falei aqui o quanto eu tive que escrever num caderno de caligrafia que o finado meu pai comprava, o finado da minha mãe escrevia, e eu tinha que encher aqueles cadernos com tudo que ela escrevia, até ter uma letra que o professor dizia. Os professores não chamavam mais minha letra de horrível. Então, o discípulo de Jesus tem a vida pautada no Evangelho. Quer dizer, tudo que ele vai fazer é traçar as linhas da sua vida, ou escrever nas linhas conforme as linhas do Evangelho. Então, a sua vida é pautada. Eu não sei se dá para... É que eu lembrei desse tempo de escola. E vive em paz com todos. Não depende se a pessoa quer paz com ele ou não. Ele tem paz. Esta paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições. Então preste atenção, a paz que Jesus Cristo nos dá, ela é diferente da paz do mundo. Qualquer ventinho, qualquer coisa, a paz mundana, ela é dissolvida. Mas veja que a paz que Cristo dá ao ser humano, ele não escolhe as pessoas para ter paz, ele tem paz com todos. Tem o versículo bíblico que diz, no que depender de vós tenhais paz. Então veja, não é assim, não quer ter... Não. Então você vai até onde depende de você para ter paz com uma pessoa. Mesmo assim ela não quer, aí não é culpa sua. Você simplesmente se recolhe e vai fazer o que tem que fazer. Então a paz do cristão é com todos. Tá? Se bem que nós temos ouvido notas aí de algumas pessoas influentes tentando contaminar o mundo contra os cristãos. A mesma coisa de Nero, a mesma coisa, alguns, não estou falando de todos não, mas todo lugar que você vai tem alguém que ele vai dar um jeito de pegar a culpa sobre alguma coisa e jogar sobre os cristãos, sobre a igreja, sobre Cristo e assim sucessivamente. Tá? Mas 3.1, a vida em paz com todos, o discípulo de Jesus tem a vida pautada. Se a nossa vida ela é pautada pelo Evangelho, nós temos paz com todos, independente das circunstâncias. 3.2, a vida vitoriosa. Outra coisa muito interessante
que os princípios, padrões e valores bíblico-cristãos, ele vai nos ensinar é que uma vida vitoriosa, ela é diferente da visão do mundo, do conceito de felicidade propagado pelo mundo. Eu estou pegando aqui uma carona na aula dos jovens da editora Betel, do Conectar Mais, de número 2. Estou pegando uma dicasinha aqui com eles. Então, a vida cristã vitoriosa, ela é marcada por uma fé, primeiro, fé inabalável. Aquela confiança, como disse Abacuque, também o que ele falou? Ainda que, aí ele vai descrever toda a cesta básica de Israel como não existindo. Ele vai dizer o quê? Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei. É alegria e exultação. É uma fé inabalável. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, isto é uma fé inabalável. Veja que lá fora, a vida cristã vitoriosa não tem nada a ver com fé, é sorte. Nós não acreditamos nisso. O que eles chamam de sorte, nós falamos que é fé em Deus. É uma vida que guia os crentes, ou o crente, a superar desafios. Veja que a fé me faz o quê? Mover montanhas. E como cantava uma música antiga, e se não abrir, vai passar por cima das águas, não são de Deus. Não estou falando que é Bíblia. Então eu lembrei agora de uma música, de um hino antigo. Então veja que essa fé inabalável, ela vai superar desafios. Nós já falamos bastante. Porém, o ensinamento está aqui, ó. Viver em plenitude espiritual. Veja, não são apenas regras, mas um chamado para a vida plena espiritual aqui no ponto. Conectada a Deus e voltada para o bem do próximo. Então eu quero falar um pouquinho sobre plenitude espiritual. Quando nós cantamos, ó, estou satisfeito com Cristo, eu estou dizendo que tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho, eu sou grato a Deus. E a minha felicidade, o meu contentamento, ele é pleno, ele é completo. Por quê? Porque a minha vida, o meu conceito de vitória é totalmente diferente do conceito do mundo, de felicidade do mundo. A minha felicidade consiste em ter a presença de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus não é comida, bebida, mas alegria, paz e esqueci o resto, no Espírito Santo. Então, quando falamos de plenitude, de uma vida cristã vitoriosa, nós estamos falando da fé inabalável, do superar desafios, mas, acima de tudo, uma plenitude espiritual. Então, a minha vida espiritual é plena, é completa, ela me traz paz, ela me traz alegria, ela me traz contentamento. E eu vivo na fé do Filho de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Eu vivo a minha vida na fé do Filho de Deus. E isso me traz alegria, me traz contentamento. Bem, vamos para o último, 3.3. A vida de adorador. Então, veja, a vida cristã é ter paz com todos, ela é vitoriosa e ela é vida de adoração. Então, a adoração é o princípio da vida cristã. É um princípio, um valor, um padrão, bem, da vida cristã que envolve louvor, veja, adoração, envolve louvor, envolve adoração e envolve obediência, independente das circunstâncias. Então, o que é ser um adorador? É louvar de todos os sentidos, em todos os sentidos. É adorar a Deus. Veja que o louvor está distinto de adoração. Completa um ao outro, mas a adoração não é só cantar. Adoração eu vou me prostrar, eu vou adorar, eu vou reverenciar.
Eu vou olhar para ele e vou dizer, como disse os seres em Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou adorá-lo com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu pensamento, com toda a minha força. O que mais? Não é somente louvar e adorar, é obedecer. Quem adora a Deus de verdade, ele obedece, querendo, gostando, vamos dizer, ou não, satisfazendo suas vontades ou não, eu vou obedecê-lo, porque ele é Senhor, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele que esteve morto, mas ressuscitou e vai voltar. Eu vou adorá-lo, eu vou reverenciá-lo. E estes são os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Os princípios bíblicos. Vamos encerrar aqui. Independente das circunstâncias, adore. Adorar como, irmão Maurício? Louvando, adorando, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Quando nós chegarmos a este estágio, como disse Paulo, desde agora ninguém mais me moleste, ninguém mais me incomode, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Então, Paulo agora está envolto dos princípios bíblicos para a sua vida, e eles nos ensinam tal coisa. Quando tudo isto, quando nós pudermos falar como falaram os grandes vultos bíblicos, aí sim nós poderemos dizer que somos discípulos de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, tolere a hora, por favor, e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.